podcast No Fio da Navalha. Oferecimento Barbearia do Tio Salim, Faro Sublimação Personalizada, Aspro Alto Brasil, Proteção Veicular, Assisque São Carlos e Farmácia Rosário. E agora, aqui prontos para mais um podcast No Fio da Navalha. Dessa vez com a nossa amiga Marli Moretti, uma ativista pelos direitos da pessoa com deficiência. E vamos então lembrá-los de que Marli, ela também é uma mãe de uma pessoa autista. Marli, seja muito bem-vinda ao nosso programa, Marli. Obrigada, Luiz, pelo convite. E é sempre muito bom abrir espaços, né, para que as pessoas possam falar de assuntos tão importantes aí na nossa sociedade. Perfeitamente, Marli. E antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu só queria aproveitar o gancho e agradecer aos nossos patrocinadores VIP, porque sem eles realmente a gente não conseguiria estar no ar. Quero agradecer à Associação Comercial e Industrial de São Carlos, quero agradecer também à Faro Sublimação, também à Farmácia Rosário. Farmácia Rosário, aliás, que juntamente com a Assisque, completam neste ano 92 anos em atividade na nossa querida São Carlos. Também não podemos esquecer a Aspro Alto, Proteção Veicular. E também o Tio Salim, Barbearia do Tio Salim, barbearia e escola para barbeiros, ali ao lado do Ítalo Brasileiro na São Joaquim. Bom, depois a gente fala individualmente de cada um deles. Marli, o nosso programa, como nós dissemos, nós gostamos que as pessoas conheçam os convidados um pouco da história, antes de chegarmos ao objetivo final, um pouco da história de cada um. A Marli é daqui mesmo, não é? Como é que é a história da Marli, como ela iniciou, da onde ela veio, formação. Conta um pouco da Marli pessoa pra gente. Vou contar, sim. Eu sou de São Carlos mesmo, nascida e criada aqui. Morei quase que minha vida toda no bairro de Vila Prado, um bairro que eu tenho muito carinho, que estudei em escola no Jesuíno de Arruda, tenho amigos até hoje muito fortes ali por todo lugar. Depois eu me casei, tive uma filha, que hoje tem 21 anos, estuda na Unesp em Araraquara, uma filha que sempre nos deu muito orgulho. E o nosso segundo filho, o Caio, ele nasceu com o transtorno do espectro autista, mas nós só viemos descobrir isso quando ele tinha quase que 3 anos de idade. Então, assim, costumo dizer que eu dividi um pouco a história da minha vida, né? Antes do diagnóstico e depois do diagnóstico do Caio, porque muita coisa mudou, né? Eu tenho uma formação em Direito e realmente, assim, eu tinha vontade, né, de crescer nessa carreira, prestar concurso, mas diante dessa maternidade atípica, os planos mudaram. Porque quem é mãe, né, de uma criança com deficiência sabe o quanto é difícil a realidade das mães, né? Principalmente, eu falo isso, né? Alguns pais participam mais ativamente, colaboram ali no cuidado, mas tem um índice de que a maioria desses pais acaba se separando e deixando esse filho com a mulher. Então, assim, já houve uma modificação muito grande na minha vida e a partir disso. Mas eu resolvi, quando eu descobri que ele tinha autismo, eu resolvi estudar também para entendê-lo melhor e para ajudar outras pessoas. E eu acabei fazendo uma pós-graduação em análise de comportamento aqui na Universidade Federal de São Carlos. Então, hoje, além do ativismo aí que tenho, né, na luta, eu tenho conhecimento e tenho um conteúdo para poder realmente ajudar efetivamente aí as pessoas que acabam sempre me procurando. Além da teoria, você tem a prática. Exato, também, não é? Que é muito importante, né? Não resta dúvida. É essencial. Mas voltando um pouco também, complementando,
quando eu descobri, hoje existem muitas dificuldades ainda até hoje, né, no diagnóstico, no tratamento, mas se você fizer uma viagem ao tempo e descobrir que há 15 anos atrás, isso era muito pior do que a realidade dos dias de hoje, né? Foi muito mais difícil para mim. E, enfim, até descobrir o diagnóstico dessa criança, até você conseguir um tratamento, isso tudo foi muito, muito difícil, muito doloroso. E eu tinha uma vontade, uma sede de conhecer, de aprender. E aí eu sabia um pouco de autismo apenas por filme americano, né? Nunca tinha conhecido uma criança com autismo, né? Eu só via em filmes. Então, eu queria conversar com outras pessoas, com outras mães, e naquela época era muito fechado. Verdade. Não é como hoje, que as pessoas estão saindo para casa, estão conversando, estão mostrando os seus filhos, né? Tem uma maior aceitação da sociedade. Na época, todo mundo ficava meio que com os filhos dentro de casa. E até eu conheci algumas outras mães, para a gente trocar experiências, porque isso era muito importante para mim e para elas. Nós começamos com um grupo pequeno de mães, a gente se reunia, tomava algum café, conversava, né, em alguns lugares, e esse grupo ele foi crescendo, foram surgindo mais mães, então a gente ficou aliviada por um lado, porque descobrimos que nós não éramos sozinhas, né? Existiam outras. E a partir dessas trocas de experiência, a maioria dessas mães tinham uma queixa, né? Tá bom, nós estamos aqui, estamos conversando, trocando experiências, mas os nossos filhos, o que vai ser deles? Porque nós não temos... as instituições têm filas de espera muito grandes, e aí, como que nós vamos fazer? Então, ouvindo essa escuta, né, dessas pessoas, nós resolvemos fundar uma ONG na época, que foi a Espaço Azul, que existe até hoje, uma ONG muito importante. Nós fomos buscar esse modelo para trazer aqui para São Carlos, de grandes centros. Nós fomos para Campinas, para Ribeirão Preto, conhecemos todas essas ONGs que trabalhavam com o autista e acabamos trazendo um modelo de sucesso aqui para São Carlos, que existe até hoje e é muito importante aqui na nossa sociedade. E aí a luta começou para atender outras crianças, não só meu filho, né? Lógico. Aí, hoje em dia, a Espaço Azul deve estar, acho que, com mais de 50 crianças, quase 100, acredito, atendendo. Eu fui presidente de lá por muitos anos, hoje não sou mais. O legado ficou para outras pessoas, porém, eu sempre sou procurada por outras pessoas, por outras instituições, porque acreditam, né, no meu trabalho. E hoje em dia eu sou vice-presidente do Instituto Coragem, que é um instituto que o padre Robson, ali da igreja São Nicolau, acabou fundando. Esse instituto também tem um trabalho muito importante em várias áreas, né? Tem um trabalho para mulheres, tem um trabalho também da Casa Davi, que atende moradores de rua, tem o Instituto Coragem mesmo, que atende com psicóloga e outros profissionais, pessoas que não têm renda, né, para pagar o tratamento, ou podem pagar, mas é uma quantidade pequena. E em breve nós vamos fundar também alguma coisa, algum espaço especialmente dedicado para autistas, também ali no Instituto Coragem. Que legal. Esse trabalho é maravilhoso, dá uma alegria, né? Enche a gente, né? De estímulo, de conforto, né? E assim, incrível, é muito gratificante e também um pouco, vamos dizer, triste, né? Porque você saber que a realidade de 15 anos atrás também pouco mudou até os dias de hoje. Os mesmos problemas que eu enfrentei há 15 anos atrás, eu sempre falo isso, né? Hoje a gente enfrenta também, né? As instituições têm lista de espera muito grande, o diagnóstico é difícil de ser dado, muitas famílias procuram outros lugares para poder diagnosticar, a falta de psiquiatras que a gente tem no nosso município, né? Em todos os setores, é difícil de encontrar. Quando você tem esse laudo, muitas vezes você já não consegue uma vaga, né, na instituição. Isso tudo, né, causa um problema de saúde mental muito sério, que afeta também as mães, né, porque elas se veem desesperadas. Como um dia eu fiquei em saber que meu filho tinha autismo e que o médico falou para mim, olha, você vai ter que levar ele numa fono, numa psicóloga, numa psicopedagoga. E muitas vezes você não encontra esse tipo de serviço na rede pública, o que causa assim, uma frustração e uma dor muito grande para a família toda, de um modo geral, né?
E uma pergunta que não quer se calar. Verba. O município ou a Câmara Municipal, eles têm passado ou repassado verbas para essas onde você está envolvida? Sim, a princípio, lá no comecinho foi mais difícil essa conquista toda, mas hoje o número de autistas vem crescendo muito, então existe uma preocupação sim do município, do estado de um modo geral com essa situação. É uma causa que é sensível às pessoas, né? Sim. Geralmente os vereadores, eles se sensibilizam realmente com isso, acabam ajudando sim com emendas parlamentares, mas isso não é só o suficiente, né? Sim. Precisa de ações mais efetivas também, de um modo geral, para que, de um plano, né, de trabalho bem elaborado, com datas, com planejamento, para que essas instituições não fiquem tão dependentes de tudo isso, né, de toda essa movimentação, né? O correto seria isso, até colocar dentro da lei de diretrizes orçamentárias do município uma quantia que fosse dedicada e específica, por exemplo, ao autismo, né? Eu acho que seria muito importante, muito viável isso. Quando meu filho foi diagnosticado, era 1 a cada 130 nascimentos, um era autista. Hoje é 1 a cada 36. Então, esses números são muito expressivos, eles são muito fortes. Muito. Então, eles precisam realmente de um olhar diferenciado para a causa. Não resta dúvida, né? Com certeza. Um pulo, um salto muito grande, né? Sim, foi muito grande em não tão pouco tempo, né? Em pouco tempo aconteceu tudo isso. Então, e as universidades, elas investiram mais em capacitar profissionais para essa área? Sim, a Universidade Federal de São Carlos tem dentro um centro, um laboratório, mas que é de pesquisa também, não é de atendimento, mas que chama o Instituto Lamier, que é presidido pelo professor Celso Góes, que é uma referência, né, acredito que mundial até na psicologia. O professor Celso, ele tem uma equipe que formam realmente pessoas pós-graduadas aí em análise de comportamento, em aplicadores de ABA, que a gente fala, né, que é o termo em inglês, mas que é o análise de comportamento, para atender todo o município. Que beleza, né? Sim. A USP não tem esse tipo de Não, aqui trabalho, não. A USP, que eu saiba, não. É mais a parte, né, matemática e tal. Mais dirigida a exatas, isso, a UFSCar, que realmente ali mais do humanas. E o Instituto Lamier, ele é específico para tratamento para o autismo mesmo. Então, o estudo deles é voltado realmente para o autismo, para o transtorno do espectro autista. Muito bom. É legal divulgar. Eu vou ver se entro em contato com eles, trazer alguém deles aí também para falar, né, sobre isso. Interessante, eu não sabia que eles seria muito importante, porque eles têm muitas pesquisas também, né, a respeito disso, formam pesquisadores, né, o que é muito importante também para a criação de políticas públicas e para a criação de programas que você realmente vê quais são mais deficitários na nossa cidade, enfim. Não resta dúvida. Eles são muito parceiros também. Interessante, muito bom. Bom, enquanto você toma uma aguinha, eu vou falar um pouquinho para vocês, agora sim, dos nossos patrocinadores VIP. Vamos começar pela Asproalto. A Asproalto Brasil Proteção Veicular é uma empresa que garante aos seus associados, uma proteção para colisão, incêndio, roubo, terceiros. Também ela tem garantindo para você, em todo o território nacional, assistência 24 horas. Você pode, para contratar, você passa a ser um associado e você tem garantias de que o seu veículo vai ser aceito sem se levar em conta ano do veículo. Você vai ser aceito independentemente da cidade em que você reside. Não vai ser verificado se quem vai dirigir é acima de tantos anos de idade, se é homem, se é mulher.
Então basta ser habilitado e você já pode ser um associado da Asproauto. Se o seu veículo é táxi, é veículo de frota, é veículo de aplicativo, tudo isso é aceito pela Asproauto, proteção veicular. E São Carlos é privilegiado, porque a sede, a matriz Brasil, é aqui na nossa cidade. Então fica tudo mais fácil para São Carlos e região na hora de um atendimento. Asproauto Brasil. Lá na Asproauto, o associado também tem direito a 3 teleconsultas de medicina. Você, por mês, tem direito a 3 consultas médicas via telemedicina. Asproauto Brasil, Rua Rui Barbosa, 988, centro de São Carlos. Outro parceiro nosso que vamos passar a vocês é a barbearia do Tio Salim. Nosso querido amigo Michel agora voltou, com a graça de Deus, de uma cirurgia delicadíssima no coração, foi lá para São Paulo, ficou de resguardo dali 1 mês e meio, mas graças a Deus já está conosco novamente. Michel, bom retorno, Deus te abençoe cada vez mais. Rua São Joaquim, 515, ao lado do Ítalo Brasileiro. Temos também como patrocinador nosso a Faro Sublimação. A Faro, ela faz canecas, faz qualquer tipo de sublimação. Reforço na caneca, porque você tem, por exemplo, esta que aqui está, que foi feita para a TV Onix. Então, a Faro Sublimação, você pode entrar em contato aqui com o nosso podcast, que a gente repassa o teu contato. Entra no YouTube, entra nas nossas mídias e peça para que a Faro entre em contato com você. Deixa a tua mensagem lá. A Faro entrará em contato com você, ok? A CISC São Carlos. A CISC possui um corpo de atendentes para o nosso comércio e indústria da mais alta capacidade. Todo o nosso comerciante industrial é muito bem atendido por pessoas capacitadas. E não é só para eles, é para você também, consumidor. Lá você tem serviços do Boa Vista, lá você pode fazer consultas. Se você está com o nome que você precisa agora acertar, limpar, precisa fazer qualquer coisa, passa lá na CISC que eles vão te orientar como fazer também, ok? A CISC, Associação Comercial e Industrial de São Carlos, 92 anos, atendendo associados e consumidores da nossa cidade. Não podemos esquecer da Rosário. A Rosário está conosco também há 92 anos, trazendo tranquilidade à nossa cidade e região. Na Rosário você tem toda a linha de medicamentos, perfumaria, dermocosméticos, vacinas e tudo que você precisar nesta linha. Farmácia do Rosário. Todo o atendimento é para você, consumidor sancarlense e da região. Farmácia Rosário. Não é como simplesmente atender, mas é para satisfazer você, consumidor. Farmácias Rosário. Muito bem, Nício.
desculpe, mas nós temos que falar quem nos apoia, né? Porque é tão difícil no mundo de hoje, né? Com certeza. E esses parceiros estão conosco desde o início. Então, é um pessoal de primeira categoria que sempre apoiou a nossa ideia. TV Onix também, hein? Bom, vamos lá, Nice. Que mais você... É Marli. Marli. Por que eu tô com a Nice? Por causa da acorde. É Sim. nossa parceira, minha, sua. Exato. E eu acho que ela também, ao nos assistir, vai me perdoar de estar sempre lembrando dela. Mas, Marli, o que mais você acha interessante passarmos para o pessoal de casa sobre o assunto do autismo, de um modo geral? As pessoas têm alguma coisa que seja mais difícil para elas entenderem, que a gente deva tocar no assunto? Existem muitos desafios até hoje, né? Para as pessoas com deficiência de um modo geral. Para mim, o mais difícil é o preconceito, né? Que existe ainda até hoje. Existe muita falta de entendimento, né? E é muito triste saber que em 2023 ainda existem pessoas muito capacitistas ainda na nossa sociedade, né? Que o capacitismo é você não enxergar a pessoa sem a deficiência, você dar uma oportunidade para essas pessoas se apresentarem como um ser humano, né? Não ficar fazendo um vitimismo, achando que a pessoa não vai conseguir nada. E muitas vezes essas pessoas surpreendem e são muito melhores do que qualquer outra pessoa, fato, né? Então a gente tem muitas dificuldades ainda até hoje na questão de inclusão escolar, falta de professores que tenham realmente conhecimento, que adaptem material, né? Porque não é só aceitar a criança na escola, mas a gente tem que incluir ela de verdade mesmo, né? Então isso é uma questão que desde que meu filho era pequeno eu sempre estou lutando com isso, a respeito desse problema, dessa falta, né, de entendimento, de que é necessário acessibilidade, não só acessibilidade de arquitetônica, de você fazer rampa e corrimão, que isso até é fácil fazer, apesar de terem espaços que estão sendo feitos muito mal, mas existe também uma acessibilidade comunicacional, né, que é os pisos táteis, que é uma escrita em braille, tem a acessibilidade pedagógica, que é a adaptação de materiais, né, quando você chega na escola ou em qualquer outro lugar para receber uma pessoa. Enfim, todos o mercado de trabalho, né, hoje em dia tem muita dificuldade, apesar de ter lei de cotas para pessoas com deficiência, mas você vê que muitas empresas ficam essas cotas. É culpa da pessoa com deficiência? Muitas vezes não. Muitas vezes é do empregador também, que não tem um ambiente que seja receptivo para essa pessoa, que não tenha todos esses meios de acessibilidade que eu te falei, né? Sim. Então fica quase que inviável, né, você ter esse projeto, trazer essas pessoas para dentro da sua empresa. Eu sempre lutei muito aí pela causa do autismo e pela causa de outras pessoas com deficiência, porque eu acho que através do conhecimento, da sensibilização, da conscientização das pessoas, principalmente das crianças, né? Porque a esperança ainda são as crianças, a gente fazia já um trabalho ali de base, né? Eu até trouxe para você também, para você ver um projeto que eu fiz em parceria com um empresário da cidade, que era um gibizinho, imitando o gibizinho do Maurício de Souza, com personagens diversos, né? Mostrando a diversidade. Vou ver com carinho. E entregando para as crianças mesmo na escola pública, para que elas já desmistifiquem, né? Para que elas tirem esses preconceitos que muitas vezes já estão dentro de nós mesmos, né? A gente precisa fazer essa desconstrução disso. Eu acredito muito ainda que a gente vai conseguir ter um mundo bem melhor. Com certeza. Uma coisa interessante que eu vi numa reportagem, não foi nem aqui, eu estava, não me recordo agora se foi Campinas ou São Paulo, porque agora com essa mudança aí na lei, nas escolas, em que incluiu-se não sei o termo certo, o professor tendo uma criança, não é? Professor auxiliar. Professor auxiliar, exatamente, que por lei é obrigado a ter, né, para acompanhar uma pessoa com deficiência, né?
Eu vi uma entrevista numa empresa que o patrão também pôs lá, contratar pessoas ou com autismo ou com uma outra deficiência, ele também pôs, não sei se eram psicólogas ou quem era, mas para acompanhar também o empregado, para fazer a inclusão dele na empresa, com os outros profissionais que ele tinha. Perfeito. Isso que você falou aí, né? Para facilitar a inclusão. Muitas vezes, por exemplo, o que a gente vê muito é que as empresas contratam geralmente ou pessoas com deficiência auditiva, porque é mais fácil ali na produtividade, né? Algumas pessoas com deficiência física, mas deficiência intelectual, né? Porque o autismo, né, a gente até falou, tem vários graus, né? Tem o grau 1, que é de suporte leve, essa pessoa tem toda a condição de trabalhar, e geralmente são pessoas muito inteligentes em informática, esse tipo de coisa. Só que o que acontece com o autista? Eles têm uma falta de interação social muito grande. Então não são pessoas que vão ficar sorrindo, que vão ficar cumprimentando todo mundo. Geralmente eles gostam de ficar isolados, mas eles são excelentes trabalhadores porque eles cumprem ali as metas dele muito rapidinho. Fácil. Então, assim, a dificuldade que eu sempre também lutei muito é para que essas empresas contratassem essas pessoas com deficiência intelectual. E muitas vezes eu ouvi falando, mas ele não é simpático e ele vem aqui e não cumprimenta o chefe. Então, você vê que aí entra essa história. Tá bom, se ele não cumprimenta o chefe, vamos explicar para o chefe o que é diversidade, como que é, né, uma pessoa que tem uma neurodiversidade, como que ela se porta. Ela tem dificuldades de socialização, ela tem dificuldades de comunicação. Ele é assim ali na casa dele. E ele é em todos os ambientes. E tá tudo bem, se ele fizer a parte dele ali no trabalho, se ele for produtivo, não precisa ficar sorrindo para todo mundo a toda hora. Então, essa falta de entendimento, né, que realmente a gente consegue detectar onde estão os problemas. O que faltam muitas vezes, são ações mais efetivas realmente nesses pontos que a gente sabe que existe e que precisam ser melhorados. Isso daí, se tiver ali um psiquiatra ou um psicólogo, alguém ali para intermediar, não é? Exatamente. Isso daí... Assim como tem que ter um intérprete de Libras quando a empresa contrata funcionários surdos. Então, se ela contrata um intérprete de Libras para isso, por que ela não pode contratar um psicólogo para fazer essa intermediação aí do funcionário deficiente com o resto da equipe? É mais do que justo isso, e legítimo, né? E ele a empresa ela quem vai ganhar com isso. Vai ganhar muito. Vai ter um excelente profissional ali. Exatamente. Eu achei muito, quando eu vi essa reportagem, eu estava lembrando agora, eu achei muito interessante. É o empresário que sai ganhando. Sim, tem muitas ideias boas, essas ideias precisam ser colocadas em prática, né? Então a gente precisa ter pessoas que realmente abracem essa causa e que façam esses planos, esses projetos rodarem efetivamente na cidade. Porque um só, mas pelo menos um começou, né? Exato. Eu falo que muitas coisas boas que aconteceram para o meu filho foi porque tiveram mães lá atrás que lutaram assim como eu lutei. Então, hoje em dia meu filho é um moço, tem 18 anos, muitas coisas que eu lutei já não vão ser usufruídas para ele, né, no momento, mas vai ser um legado que vai ser deixado aí para outras gerações, para outras pessoas. E só ter acontecido isso, para mim, já é muito gratificante, né? É muito importante. Mesmo. Muito bom isso daí. Muito importante mesmo. O que mais você gostaria que a gente colocasse, Marlene? Olha, eu gostaria de deixar uma fala, né, para as mães, principalmente. Eu sempre falo muito das mães, né, porque geralmente é a mulher, né, que toma conta de tudo, dessa parte de vai à frente. É as mães que levam os filhos nos consultórios, então, que a gente vê isso. São todas suas. As mães estão sempre lá nos consultórios, as mães muitas vezes deixam de trabalhar, deixam de ter uma carreira, né, o que entristece muito elas também, porque a gente gostaria de trabalhar, gostaria de seguir a sua própria carreira e muitas vezes você é furtado de tudo isso. Então eu sempre falo para as mães, quando você recebeu o diagnóstico de que seu filho tem alguma deficiência, isso não é o fim, ele pode ser um recomeço de uma vida diferente,
um recomeço que você vai ter que batalhar muito, mas ele é extremamente compensador, porque as alegrias, as maiores alegrias que eu tive foram de coisas mínimas que meu filho fez. Andar com triciclo, falar uma pequena palavra, e fazer algum projeto na escola, alguma pintura. São coisas simples, mas sempre que me deixaram muito emocionada, muito feliz. Então, a gente tem que aproveitar todos os momentos da vida, curtir os nossos filhos, e eles sim têm as potencialidades dele. A gente não pode deixar que a sociedade, né, faça com que a gente acredite que os nossos filhos não são capazes. Eles são sim. Basta a gente lutar e levantar a bandeira aí do autismo. Exatamente, é isso daí mesmo. Eu estava falando da Faro, o que ela fez, eu estava vendo agora aqui em abril, né? O que o Felipe fez de crachá e os coloridos, o cordão, e ele já fazia o crachá também, que a mãe pedia. Mas o cordão, aquele colorido, aquele novo que saiu Isso, agora, tem, né? O do girassol, que é para deficiências não visíveis, e o cordãozinho do quebra-cabeça também, que é o símbolo aí do autismo. Ele fez bastante desse de quebra-cabeça também. Que bom saber que ele faz também, é importante. Muitas vezes, se você vai num lugar também com a criança, o autismo, ele não tem uma característica física, né? Intelectual. Então, às vezes, aconteceu isso muito, e acontece da pessoa estar numa fila de preferencial e alguém querer tirar a mãe com a criança da fila, falar, isso aqui não é o seu lugar. E as mães sofriam muito, porque se sentiam assim, o preconceito duplamente, né, em cima. Vantagem. Isso, ainda tiravam meio que um sarrinho. E com essa história agora do cordão girassol, as mães ficaram mais tranquilas, né, mais tranquilizadas, porque colocam os cordãozinhos nas crianças. E aí, agora está começando aos poucos, né? As pessoas ainda estão aprendendo muita coisa. A gente está aprendendo, né? Ainda muitas terminologias, mas está caminhando, pelo menos está indo. A gente vê um progresso assim devagar, mas está indo, está conseguindo. Ainda tem muito o que fazer, né? Tem, né? O ser humano tem que aprender muito ainda. E acho que eles podem se espelhar bem nos autistas e nas pessoas com deficiência, que são pessoas bem puras, alegres, sem maldade nenhuma no coração. Acho que se todo mundo tivesse um pouquinho de autismo, né? O Marcos Mion, que é um defensor muito forte da causa, né? Que tem o Romeu tem a idade do meu filho. Então é uma pessoa assim, que eu acompanho e admiro muito, porque eles dois têm a mesma idade, então acaba que a gente se sensibiliza mais ainda com essa história, né? E o Marcos Mion é um super defensor aí da causa, né? Da pessoa do autista, e é muito importante aí seguir essa bandeira também junto com ele. É verdade mesmo. E aqui em a PAI, ela atende também? Tanto o Down como o autismo, né? Sim, a PAI acho que é uma das pioneiras, né? Uma das precursoras aí no atendimento. E a maior, eu acho que no Brasil a maior. Todo tem. Sim, né? Tem um espaço dedicado também para os autistas. A Acorde, a Espaço Azul, tem várias agora instituições bem Brasil, preocupadas. Acho que a PAI com certeza, é a mais forte. Faz tempo que eu não vou lá. No começo eu ia muito lá, antes de ter até a Acorde. Depois faz tempo, eu preciso voltar lá. Né? Eles fazem um trabalho também de excelência, né? Sim. Tem que ser muito valorizado aí pela sociedade, porque eles cuidam dessas joias aí nossas. E são mesmo, né? Nossa, mas eu gostei desse trabalho que seu, viu? Muito interessante. Muito Vocês legal. Distribuíram muito? Sim, pela cidade? Nós distribuímos nas escolas, né? O 2 de abril, inclusive, vou falar para você. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi uma data criada pela ONU, né? Para que tivessem comemorações no mundo todo. E antes a gente iluminava os prédios de azul. Acho que você deve já ter visto. Até o Cristo e prédios importantes foram acesos com a luz azul no dia 2 de abril. E eu tenho muito orgulho disso, porque eu fui pedir, na época, para um vereador,
da nossa cidade para que colocasse no calendário de eventos do município do dia 2 de abril como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e que essa data ficasse no calendário para que todos depois fizessem algum tipo de comemoração. E no começo, a gente iluminou vários prédios públicos aqui da cidade de São Carlos de Azul. E eu até brinco, porque eu falo, ai, nossa, eu achava o máximo, né? Iluminou de azul, que bom. Mas aí a gente quis mais, né? Falei, só iluminar de azul tá pouco. Então, assim, graças ao apoio também da prefeitura e de alguns vereadores, a gente conseguiu, e principalmente das mães, né? Porque quando o grupo de mães se une, elas são muito fortes. Sim. E aí a gente fazia uma pressão e conseguia as coisas. Então nós trouxemos peças de teatro, nós trouxemos o Rodrigo Brívio, que apareceu muitas vezes no Esporte Espetacular, que é um professor de ginástica olímpica para autistas no Rio de Janeiro, que faz um trabalho incrível. Então nós trouxemos ele aqui no Sesc. Nós trouxemos a família Brito, que é uma família que tem o pai, a mãe e o rapaz autista, que não falava e hoje é um fotógrafo profissional e que dá palestrante. Então, né, para que ninguém perca as esperanças que pode acontecer coisas. Então, assim, nós trouxemos vários projetos culturais e esportivos nessa data, no dia 2 de abril, para celebrar com chave de ouro aí essa data. Então, assim, é uma data que eu me orgulho muito. E foi justamente no dia 2 de abril que, juntamente com um artista que faz aí, o João Marcos, e aí pedi para um empresário, ele bancou a tiragem do gibi e a gente distribuiu em várias escolas públicas e particulares. Bacana. É um trabalho que foi feito com várias mãos e que eu me orgulho muito de ter sido uma das precursoras aí disso. Foi o primeiro ano? Já é uma reedição esse. Já conseguimos fazer 2 tiragens, sim, já em 2 anos. 2 anos? Já em 2 anos. Que bacana. Um trabalho bem importante. E isso do azul, que você conseguiu na prefeitura, alguns prédios, também já há 2 anos? Não, esse já faz praticamente, eu acho que uns 10 anos já. Nossa, que legal. Assim, foi desde que essa data entrou no calendário, aí sempre tem alguma atividade voltada para isso, para trabalhos de conscientização, para peças de teatro, para trazer... Porque a gente... Se for pensar bem, né, o que a gente fala? A gente gostaria o básico já estava bom, mas a gente quer mais também. Sim, não é porque você tem alguma deficiência que você só vai querer o básico. A gente gosta também de peças de teatro, a gente gosta de cultura, a gente gosta de lazer. Com certeza. E esses espaços, eles precisam estar abertos, né, para todas as pessoas, com deficiência ou não, é igualdade de direitos, não é isso? Está na Constituição. Então, nós temos que ocupar todos os espaços que são nossos por direito. Então, a gente sempre luta para isso. E vou aproveitar o gancho e vou falar também, vou falar de um projeto sensacional também, que eu estou fazendo parte, né, e que eu estou amando, eu estou achando sensacional. O Grêmio São Carlense, que é o time aqui da nossa cidade, né, ele convidou gentilmente aí um grupo de crianças autistas que agora cresceu muito, e nós estamos como uma torcida organizada, que são os Lobinhos Autistas. Então tem uma área reservada ali no Luizão, só para as crianças autistas e os seus familiares. A gente leva faixa, a gente brinca, o lobão se veste de lobinho, põe a nossa camiseta, vai lá com as crianças, e está sendo muito surpreendente, porque as crianças autistas, algumas não gostam de som, até umas vão com abafador, mas a maioria está adorando participar disso. Para você ver como é importante você dar oportunidade para a pessoa. Muitas vezes, né, alguém poderia falar, mas o que a criança autista vai fazer no estádio? Ela vai fazer o que qualquer outra criança faria, ela vai se divertir, ela vai rir, ela vai correr, ela vai assistir o jogo, vai aplaudir, enfim... Está dando uma oportunidade muito grande para as famílias de pessoas com autismo. Nós estamos muito felizes, porque é uma ideia que surgiu também, a gente meio que se embasou ali nos autistas alvinegros, que o Corinthians tem além dele ter um espaço sensorial, né, no estádio, ele tem também uma ala disponível para os autistas ficarem no estádio de futebol. Então, quando vê transmissão, você vai ver ali a faixa dos autistas alvinegros. Me emociona muito toda vez que eu vejo.
E agora até outros clubes, tem os porquinhos, os outros clubes também estão copiando, mas as ideias boas, elas precisam ser replicadas realmente. Então, assim, eu acredito que o Grêmio, ele esteja saindo muito na frente de vários times do interior. Eu não vi nenhuma torcida de autistas no interior de São Paulo. Então é importante a gente fortalecer também e dizer que esses espaços são muito importantes porque eles dão visibilidade, eles dão representatividade para nós e o Grêmio está fazendo um serviço ótimo aí para a sociedade. Parabéns. Olha, e muito legal isso mesmo. E a gente também vamos falar sobre isso e sempre dando um apoio também, né? Achei legal. Uma ideia... Sim, eu acho que o esporte, ele é um veículo de inclusão muito forte também. Né? Não só na questão, você vê que o Brasil, ele é muito forte no para-atletismo, nas Paralimpíadas, né? O Brasil é muito forte. Porque realmente é onde a pessoa vê uma possibilidade de um real crescimento mesmo e de se sentir pertencido ali ao espaço. Olha, eu sou um campeão para-atlético, né? Tem toda uma simbologia atrás disso, né? Então, eu, sim, sempre acreditei no esporte como uma via muito importante ali de inclusão, de oportunidade. E essas oportunidades estão sendo dadas. Falando sobre o fato em si, né? De estar se levando, mostrando. Dar cara para, né? Isso, estamos aqui. A outra torcida, né, tá lá, mas vê ali a nossa movimentação, que a gente é animado também e bem pé quente, né? Toda vez que a gente vai, o Grêmio acaba ganhando. Então ali já está criando até uma cumplicidade ali, que a gente vê que o pessoal da outra arquibancada torce, vibra também pela alegria da gente. E mostrar para o mundo, ó, estamos aqui, viu? Isso, é muito legal, é muito gratificante. Gostei. Vou começar a acompanhar mais Acompanhe que você vai gostar. Nós estamos tudo uniformizados já camiseta dos lobinhos autistas. Depois eu vou te mandar aí as informações. E quando tiver agora o próximo jogo... O próximo jogo já é sábado agora, é amanhã, às 15 horas. E é um jogo importante aí para o Grêmio também. E a gente vai estar lá para dar sorte, para ser o talismã do time. Aí, quem sabe, meu diretorzinho, quem sabe a gente não vai lá assistir o jogo amanhã, hein? Leva um equipamento e filma os lobinhos lá e solta junto com o programa dela. Nossa, vai ser incrível. Entendeu? Passa o programa dela e em seguida a gente solta a imagem de amanhã lá como complemento. Quem sabe, 15 horas amanhã. Vai lá, faz as imagens e... Já assiste o jogo também, né? Já prestigia, né? Tá vendo? É o complemento. É importante, porque vai ser um jogo bem importante aí para o Grêmio também, para classificação, né? Então, se ele se classificar, significa que vai ter mais jogos e que os lobinhos vão poder participar mais tempo. Aí a gente precisa torcer. A gente faz só o fechamento depois, você fechar aí, né? Então tá bom, beleza. Olha, ó, vai ser um fechamento diferente, com uma externa. Fechamento de ouro. Que é o que o senhor tanto quer. Nós vamos modificar esse layout aqui do programa com externa, com tem que dar um dinamismo, né? Alguma coisa ao vivo e quem sabe o programa ao vivo, nós estamos já preparando umas novidades aí. Então, e tem um pessoal do esporte aqui, não tem? Que faz cobertura jornalística ou não? Sou eu mesmo. É o Claudinho é você, mesmo. Cláudio? É você mesmo, então. Você sabia dos lobinhos autistas? Não sabia. Olha, estou te dando uma notícia quentíssima, Tá vendo? então. Olha. Trazer no jornal. Então a gente pode trazer uma criança autista, uniformizadinha. Isso, nossa, seria maravilhoso. A gente tem um menininho lá, o João, que ele fez... nessa semana aí que teve agora da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, ele fez um poema, o João, e ele é um lobinho autista, e ele fez esse poema, eu acredito que ele seja aluno da Acorde, inclusive porque foi no show de talentos da Acorde que foi segunda-feira. Isso, ele fez a leitura desse poema, uma graça, um menino alegre, tá lá participando, a gente pode trazer ele também para ele falar um pouquinho aí
da experiência dele, né, de estar participando, né, de um jogo de futebol. Tá vendo? Como que ele se sente, né, no estádio. Acho que seria Muito bem bom. legal. Palmeiras! Eu te amo! É isso aí! Bora pra frente! Bora, Vi! Saci! Aguenta nós! Na final! Palmeiras! Campeão! Uhul! Oh yeah! Nossa, que surpresa boa! É verdade? Me ajuda! Ai, vida! Tava ai, que legal! Ai, que amores! Olha aqui! Dá um beijo na Ju! Ai, eu que quero beijar! Chega! Devolvam minha bebê! Ai, gente! Olha isso! Ai, que lindo! E quem falou que autista não gosta de abraço, hein? E de beijo, que não tem saudades. Ah, tá. Me engano. Todos nós somos diferentes e isso é maravilhoso. Algumas dessas diferenças são fáceis de ver. Altura, cabelo, gênero, cor dos olhos e assim por diante. Outras diferenças não podem ser vistas. Nossa comida favorita, medos ou habilidades especiais. Curiosamente, a maneira que vemos o mundo também é diferente. Por exemplo, o que você vê nesse desenho? A maioria das pessoas enxergam um pato, mas alguns de vocês podem ter visto um coelho. O que quer que tenham visto está correto, está tudo bem. É só uma brincadeira com o desenho para mostrar que todos os cérebros funcionam diferente. O cérebro é o computador do seu corpo. Ele funciona de forma diferente para cada um de nós e controla a maneira como você aprende, e é por isso que cada um de nós domina uma habilidade diferente, controla a maneira como você se sente, e é por isso que cada um de nós sentimos emoções diferentes, e como você se comunica. Às vezes o cérebro se conecta de tal maneira que afeta os sentidos e a forma como nós percebemos situações e interações. Isto é conhecido como autismo. Muitas pessoas têm autismo, então é provável que você conheça alguém que seja autista, e por essa razão é importante saber um pouco mais sobre o autismo. O circuito dentro de um cérebro autista às vezes pode fazer com que a pessoa domine tarefas que outros acham difíceis, como matemática, desenho ou música.
O oposto também pode acontecer, e as atividades consideradas muito fáceis são incrivelmente difíceis para elas, como por exemplo fazer amigos. Os sentidos estão constantemente enviando informações para o seu cérebro sobre o seu redor e sobre as outras pessoas. Entretanto, quando o cérebro e as sensações de uma pessoa não se comunicam bem, o cérebro pode ficar sobrecarregado e confuso, afetando a forma como elas enxergam o mundo. Imagine-se andando pela rua. Esta é a forma como o cérebro autista pode vivenciar esta mesma caminhada. Assustador, não? Infelizmente, em muitos casos, a pessoa não consegue dizer em palavras como se sente. Então, mesmo que dentro da cabeça dela esteja um caos, para quem a vê por fora, parece que está tudo bem. Contudo, elas são incapazes de pedir ajuda. Todos nós desenvolvemos comportamentos que nos ajudam a ficar calmos em situações desconfortáveis. Podemos desviar o olhar, nos abraçarmos, roer as unhas, ficar agitados, morder os lábios e assim por diante. Da mesma forma, pessoas autistas desenvolvem comportamentos que as ajudam a lidar com esses momentos intensos. Essas ações podem parecer estranhas, mas são apenas a maneira deles se sentirem mais calmos. Quando isso acontece, significa que eles estão tendo um momento difícil. Então a coisa mais gentil a se fazer é não piorar esse momento. Ficar bravo, ignorar ou zombar deles. Lembre-se que só porque um PlayStation não consegue ler um jogo de Xbox, não significa que ele esteja danificado. Pessoas com autismo precisam de amigos que estão dispostos a dedicar tempo para conhecê-las. Com uma boa comunicação e bastante paciência, todos se sentirão melhor. Pessoas com autismo não estão doentes ou com defeito. Eles simplesmente têm um jeito único de ver o mundo e com o apoio dos amigos pode ser que eles consigam partilhar esta visão com a gente. O autismo pode fazer coisas incríveis acontecerem. Para famílias que vivem com autismo, conectar-se é a esperança. Muito bem. Marli, você tem agora o tempinho aí para você dar as suas considerações finais. À vontade, pode falar com o nosso povo querido aí da região. Quero agradecer muito a oportunidade, né, de ter vindo aqui falar um pouco sobre esse tema que é tão importante na nossa realidade, né? Acho que está atingindo muitas famílias, às vezes essas famílias estão sem saber também o que fazer nesse momento, mas com calma, né, tudo se resolve, tem que ter tranquilidade. Eu acho que as mães, elas podem se permitir a chorar. Eu chorei muito, eu lutei até contra, praguejei muitas vezes, mas foi todo um tempo isso para absorver tudo isso e para ter entendimento e para ver que o mundo do autismo é um mundo difícil, com alguns desafios,
mas que a gente sempre consegue sair vitorioso. Tem uma frase que eu gostaria de falar só para finalizar, porque eu acho que ela simboliza de uma maneira geral tudo que a gente fala sobre inclusão, sobre acessibilidade. Diversidade é quando a gente convida para a festa, e inclusão é quando você chama para dançar, e a acessibilidade é quando esse local ele está preparado para receber todas as pessoas de forma igualitária. É isso que eu desejo, um mundo bem melhor aí para todos nós. Obrigada. Muito bem, você resumiu tudo nessa frase aí. E você, meu amigo, minha amiga, espero que tenha aproveitado muito essa aula que a Marli nos deixou aqui hoje. E espero que você reflita sobre tudo isso. E sempre que tiver um impasse, pensa nisso. Pensa que essas mães autistas, mães de crianças e hoje adultos, o que elas passaram nessa trajetória, para elas se transformou tudo em alegria, em prazer de poder estar acompanhando seus filhos. Eu sei, porque eu vejo a minha irmã há 54 anos acompanhando com carinho, com uma alegria o meu sobrinho. Hoje ela está com 80, desde os 30, é o que ela falou, a vida dela mudou completamente, mas são 54 anos de prazer. Fechou. E viva a diferença. Um beijo. Tchau. Que lindo! Podcast No Fio da Navalha. Oferecimento: Barbearia do Tio Salim, Faro Sublimação Personalizada, Asproalto Brasil, Proteção Veicular, Assisque São Carlos e Farmácia Rosário.